Primeiro, a gente tem que lembrar que a igreja, ela não determinou, assim, dizendo, esse livro é inspirado e esse não. Como se a igreja tivesse autoridade para fazer isso. Tinha critérios. A igreja reconheceu, no meio de toda aquela literatura, quais eram realmente os livros confiáveis e que vieram da parte de Deus. E havia pelo menos 3 critérios que eram usados para isso. Primeiro, apostolicidade. O livro teria que ter sido escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou por alguém chegado a um apóstolo. Apostolicidade. E aí, então, já deixou de fora aí quase tudo. Porque genuinamente escrito pelos apóstolos, a gente tem Mateus, nós temos João, nós temos as cartas de Paulo, nós temos a carta de Tiago, que não era apóstolo, mas era do círculo apostólico, nós temos as cartas de Pedro, o Apocalipse escrito pelo apóstolo João, as 3 cartas de João, Lucas era companheiro de Paulo e Pedro, e Marcos era companheiro de Pedro. Então, e o livro de Hebreus, na época, considerava-se que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, todos esses livros do Novo Testamento, eles estão ligados a um apóstolo de Jesus Cristo ou alguém próximo a um apóstolo. Esses outros a gente chama de pseudepígrafo, ou seja, é um livro que se apresenta como tendo sido escrito por alguém, quando na verdade não foi. Seria mais ou menos do tipo assim: você está escrevendo uma carta que você quer que as pessoas aceitem a verdade e você quer mandar para tal igreja, e se você assinar seu nome, ninguém sabe quem você é. Aí você assina... de Macedo. Opa, uma carta de Macedo, né? Tal, né? Realmente muito importante e tal. Então, é um pseudepígrafo. As pessoas escreviam as suas cartas e assinavam como sendo Paulo, como sendo Pedro, como sendo Mateus, como sendo Barnabé, o companheiro de Paulo, para poder dar autoridade e credibilidade ao que eles estavam escrevendo. São falsas, né? É fake. E é o que a gente chama de pseudepígrafo. Pseudepígrafo. É chamado de apócrifo, a palavra apócrifo é a palavra grega que significa oculto, escondido, porque a gente não sabe nem quem é o autor e o propósito realmente é nefasto, né? É um propósito oculto, não revela exatamente o que quer a princípio, mas quer enganar as pessoas. Então, apócrifos e pseudepígrafos, eles foram todos rejeitados pela igreja com base no critério da apostolicidade. O segundo critério é que o escrito ele tinha que concordar com o ensino dos apóstolos. Então, pelo menos até o final do século I, a tradição oral que preservou o que os apóstolos tinham ensinado e o que Jesus tinha ensinado ainda era muito forte. Então, era fácil você pegar um livro que pretendia ser um livro da parte de Deus e comparar com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que os apóstolos ensinaram, boa parte do que já estava escrito também. E o que não batia, a gente chama esse critério de a regra de fé, e o que não batia com aquilo que era reconhecidamente apostólico, então também era excluído. Então, muitos desses livros aqui falavam de purgatório, oração pelos santos, e várias outras doutrinas que depois entraram na Idade Média, porque a Igreja Católica abriu para alguns desses livros aqui. Mas, desde cedo, os cristãos disseram, esses livros que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus, ao ensino que nós temos dos apóstolos, é o segundo critério. Né? Primeiro, apostolicidade, segundo, a regra de fé. E o terceiro era catolicidade ou universalidade. Aqueles livros que eram reconhecidos e usados pelas igrejas. Lembra que a igreja começou em Jerusalém, mas ela se espalhou pelo Império Romano, alcançou até o Oriente, veio para o norte da África, foi para a Mesopotâmia, ela se espalhou, havia igreja em todo lugar. Então, o livro que era reconhecido em todas essas regiões como sendo, de fato, palavra de Deus, era usado no culto e como base de doutrina, era o terceiro critério para compor a norma pela qual se reconheceria se um livro é inspirado ou não. Então, apostolicidade, concordância com o ensino apostólico e universalidade, o quanto o livro era conhecido e usado pelas igrejas. Se um livro batia nessas 3, então a igreja reconhecia aquele livro como sendo, de fato, a palavra de Deus. E usando esse critério, então a igreja chegou até no século IV com a forma definitiva. O que é que precipitou
a igreja fazia uma lista, porque esses livros eles já eram lidos, eles eram usados, serviam de base de pregação. Sim, a essa altura vale dizer que os primeiros cristãos, eles adotaram o cânon do Antigo Testamento dos 36 livros, né? Eles adotaram, exatamente como os judeus adotavam. Então, o cânon hebraico, os primeiros cristãos aceitaram e rejeitaram também todos aqueles escritos, né, do Antigo Testamento, a ascensão de Moisés e tudo mais. Rejeitou tudo aquilo. E aí já havia, no século I, no século II, já começava a circular as listas contendo os livros que eram adotados em todo lugar como sendo a palavra de Deus. Então, o Cânon Muratori, que é a lista mais antiga que a gente tem, é um fragmento que data aí do século II, onde tem boa parte dos livros que nós já temos hoje, nos 66 livros. Mas o que precipitou uma decisão da igreja foram 3 elementos, pelo menos aqui, que eu queria mencionar para vocês. O primeiro foi, no século II, apareceu um cidadão chamado Marcião. E Marcião disse que, da parte de Deus, ele era um gnóstico, né? Ele era um apóstolo gnóstico, na verdade, se considerava apóstolo de Jesus Cristo, e ele disse que tinha recebido uma revelação de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, um Deus mau, um Deus que manda matar mulher, criança, que manda fazer guerra, que quer sangue, enquanto que Jesus Cristo era amoroso, era compreensível, era bondoso, atendia todas as pessoas. Então, na verdade, não existe um só Deus, tem o demiurgo e o verdadeiro Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os livros que falam de Deus como sendo um Deus que dá uma lei, que condena, um Deus que é mau e vingativo, isso não pode ser de Deus. Então, ele criou o seu próprio cânon, onde tinha somente um evangelho, o evangelho de João, algumas poucas cartas de Paulo, e o resto, ele disse, é tudo falso. E aí ele começou a ensinar isso na igreja. E aí os cristãos disseram, mas peraí, nós temos então que definir, né? Porque o Marcião foi o primeiro a tentar fazer um cânon, e ele começou a fazer isso de maneira errada, né? Começou a fazer isso de maneira errada. A essa altura, mais ou menos, eu não sei precisar a data, mas eu creio que é um pouco depois, aparece um cidadão chamado Montano, dizendo que estava recebendo da parte de Deus dons de revelação. Ele tinha 2 profetisas, Maximila e Priscila, e ele dizia assim, que quando o Espírito Santo vem sobre elas, é como se Deus estivesse dedilhando a harpa e produzindo sons e profecia. E tudo que essas profetisas e o Montano dizia era tão inspirado como os apóstolos. Isso aí, então, forçou a igreja a dizer, então, peraí, o que é inspirado e o que é que não é? Mais um elemento que obrigou a igreja a fazer uma definição. E aí, o terceiro elemento, já falei de Montano, né? Falei de Marcião, e o terceiro elemento foi a multiplicidade dos escritos. Começaram a aparecer esses escritos apócrifos e tudo mais. Em outras palavras, a igreja pós-apostólica, os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, eles tinham que tomar uma decisão, porque estava havendo a maior confusão, com o cânon de Marcião, com a ideia de revelação continuada de Montano, com o surgimento dos livros apócrifos. Então, o que é realmente palavra de Deus? O que é que as igrejas têm que aceitar? E aí, depois de muitos concílios, muita discussão, no século IV, então, a igreja finalmente fecha o cânon nos 66 livros que nós temos hoje. Mas não foi sem critério, não é? E você pergunta, e aí você vê a providência de Deus. Deus não somente inspirou esses livros, mas através da sua providência, ele leva a igreja, mesmo que através de um processo doloroso e longo, a reconhecer quais são esses livros. E tem mais ainda um terceiro milagre, que é a preservação desses livros. O cânon bíblico são os livros mais bem atestados de todo o mundo. Só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 manuscritos, fragmentos, pedaços de textos, pedaços de barro onde gravaram textos, lecionários,
cartas que reproduzem versículos bíblicos, que nos ajudam a compor os originais com mais de 90%, chegando perto de 100% de certeza. No Antigo Testamento nós também temos centenas e centenas de manuscritos, datando. A descoberta mais recente foi os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos mais ou menos no período de Cristo Jesus, por uma seita de essênios que moravam numa região chamada de Qumran, ao lado do Mar Morto. Eu não sei se a gente vai visitar na visita que vai fazer. Vai fazer? Só fazer propaganda da nossa... Não devia fazer, que vai deixar a gente com raiva, que já está fechado, né, Paulo? Ô, pastor. Então, mas nós vamos passar lá por Qumran e ver lá o lugar onde ficou guardado esses manuscritos datando da época de Cristo, contendo textos de Isaías, de Abacuque e de vários outros livros do Antigo Testamento, exatamente como nós temos hoje. Então, não existe um livro mais bem atestado arqueologicamente, manuscritologicamente, do que os livros da Bíblia. Você pega, por exemplo, Homero, Sócrates, Platão, esses grandes nomes da antiguidade, o que é que a gente tem deles? A gente tem reprodução do que ele falou nos escritos de outras pessoas, em documentos assim muito longe demais da época em que eles viveram. Então, e ainda tem gente que vem querer nos criticar, não é? E querer lançar suspeita a respeito